Eu nunca fui muito fã do Thor nos filmes da Marvel. Eu sempre achei ele meio deslocado. Uma hora ele era muito sério e outras ele era um bobalhão, sei lá, uma caricatura. Mas o principal motivo que me fazia não me conectar muito com o Thor é porque ele estava muito longe de mim. Como eu conseguiria me relacionar com um personagem que é literalmente um deus entre os homens? Alguém que é tão perfeito que é o único capaz de erguer a arma mais poderosa do universo. Como eu conseguiria? Bom, na realidade... E aí, tudo bem? Eu sou o Vitor Vaz e esse aqui é o Anatomia, o quadro onde eu tento decifrar as pequenas coisas da cultura pop com grandes significados. Dessa vez, o assunto é sobre o deus do trovão mais humano que você já conheceu, o poderoso Thor. Eu tenho que confessar pra vocês, cara. Na primeira vez que eu vi Vingadores Ultimato e eu vi aquele Thor todo acabado, desleixado com seu próprio corpo, eu pensei, esse não é o meu Thor. Deprimido na sua própria zona de conforto? Não, esse aqui não é o deus do trovão que eu conheço. Mas aí eu pensei, peraí, talvez eu esteja errado e não o Thor. E talvez eu nunca tenha parado para analisar o Thor e todas as complexidades que o formaram ao longo de tantos filmes. E quando eu me dei conta de tudo aquilo que forma o Thor, do que forma o seu personagem, do que forma o seu caráter, eu me dei conta de que, na verdade, eu estava muito mais próximo dele do que eu jamais imaginei. E para ser sincero, talvez você também. Uma das cenas mais marcantes para mim de todo o universo Marvel é quando o Thor conversa com a sua mãe Frigga. Essa cena aqui nos mostra que Thor, o deus do trovão e filho de Odin, tem sido sobrecarregado por enormes expectativas e um destino que ele se sente obrigado a cumprir. E o que acontece quando você sente que não pode alcançar aquela versão de si mesmo que você acha que deveria ser? Só que para entender essa história melhor, a gente tem que contá-la desde o começo. Quem é Thor? Thor é o primeiro filho de Odin, o senhor de Asgard, deus do trovão. Quando a gente conhece o Thor pela primeira vez, ele ergue o seu martelo para o alto, como um símbolo da sua superioridade e orgulho. Ele é arrogante, mais bonito e mais forte do que todos ao seu redor. Ele ama batalhas, violências e quer logo seu rei. A sua arma, o Mjolnir, é a mais poderosa do universo, feita do núcleo de uma estrela morrendo. Só que esse martelo, essa arma do Thor, logo se prova um teste de humildade para ele. Ao contrário de, por exemplo, quando o rei Arthur, antes de ser rei, claro, tenta erguer a Excalibur simplesmente porque é uma herança real, no caso do Mjolnir é bem diferente. Você tem que ter mais do que isso. Thor tem que provar que ele tem a sabedoria e o temperamento certo para poder ser rei. E principalmente, o ingrediente secreto, ser digno. À primeira vista, ele até parece perfeito para o trono de Asgard. É o primeiro filho de um rei. É bonito, um lutador destemido e dotado de uma força sobre-humana. Quando criança, Thor anseia pela glória de uma batalha. Anos depois, ele é um célebre guerreiro prestes a ascender ao trono de Asgard. Mas quando a coração é interrompida por uma invasão de gigantes de gelo, Thor não aceita isso muito bem. E a primeira resposta que ele tem para os seus problemas é resolver isso na agressividade e violência. Ele então desafia as ordens do seu pai e ataca esses gigantes de gelo. Ele é petulante, cara, ele é temperamental, ele é mimado e, acima de tudo, arrogante. Odin retira seus poderes, título e armas do seu filho e envia ele para a Terra para viver entre os mortais a fim de aprender lições sobre humildade. Na Terra, Thor se vê indigno de levantar seu martelo. E aqui começa a sua jornada rumo a essa dignidade. Jornada essa que vai ser repleta de frustrações, perdas, mortes, decepções e culpas. Através de todo o universo cinematográfico da Marvel, o Thor lida com o fardo da inacessível e praticamente autoimposta expectativa. E quando vemos o mundo do Thor sendo destruído na frente dele, o seu próprio alto valor também diminui. E aí chegamos em Guerra Infinita.
Para lidar com a sua dor e trauma, Thor se vê de volta aos antigos hábitos, invadindo o campo de batalha e exigindo justiça do líder do grupo inimigo, como ele sempre fazia. Ele volta a ter um dos traços mais marcantes do seu caráter: a arrogância. Em Thor Ragnarok, ele aprende que não precisa de uma arma para ser quem ele é. Mas em Guerra Infinita, ele passa a maior parte do tempo construindo uma arma ainda maior de destruição. E você já parou para pensar no que isso significa? Que pro Thor é muito mais fácil você simplesmente lutar com a dor do que você se permitir a sentir ela, admitir toda a sua fraqueza e fragilidade a ela. E o pior, cara, é que o Thor poderia ter acabado com o Thanos ali, naquela hora. Mas não, ele resolveu soltar uma última frase de efeito, só para lembrar o Thanos o quão poderoso e foda é o Thor. I told you. You die for that. You should have gone for the head. Pois é. Sabe o que acontece? O universo inteiro paga pela sua arrogância. Todo aquele poder focado em raiva e angústia, e nunca fez diferença nenhuma. Thor acreditava que ele não tinha mais nada a perder antes da luta dele com o Thanos. Cara, como ele estava enganado. And you said your sister and your dad, Both dead. but still got a mom, though? Killed by a dark elf. A best friend? Stabbed through the heart. You sure you're up to this particular motor mission? Absolutely. No rage and vengeance, anger, loss, regret, they're all tremendous motivators. They really clear the mind, so I'm good to go. Yeah, but, I mean, this Thanos we're talking about, he's the toughest there is. Well, he's never fought me. Yeah, he has. He's never fought me twice. And I'm getting a new hammer, don't forget. Well, it better be some hammer. You know, I'm 1,500 years old. I've killed twice as many enemies as that, and every one of them would have rather killed me, but none succeeded. I'm only alive because fate wants me alive. Thanos is just the latest in a long line of bastards, and he'll be the latest to feel my vengeance. Fate wills it so. Mm-hmm. And what if you're wrong? Well, if I'm wrong, then what more could I lose? Depois de perder tudo e todos, ele perde a sua confiança. E talvez a coisa mais importante para ele, a sua dignidade. Ao longo da sua história, cada uma das lições do Thor foram aprendidas através da dor e da perda. E por conta disso foi necessário a perda máxima e absoluta para ele finalmente se superar. Mas antes, ele teve que aprender a mais dura das pressões e expectativas: a depressão. Eu já fiz um vídeo no qual eu explico que durante Vingadores Ultimato, 5 dos 6 principais Vingadores estão passando por uma das 5 etapas do luto. Lá eu explico que obviamente o Thor está passando pelo estágio de depressão. Enfim, o que eu quero dizer é que Thor dedicou anos e anos tentando construir músculos suficientes para carregar o peso inimaginável da perfeição heróica e falha de novo, e de novo, e de novo. Todo esse tempo, o Thor foi viajando pelo cosmos, em vão, tentando alcançar uma versão inimaginável dele mesmo que nunca existiu. Nunca existiu. E vem cá, você nunca passou por isso? Mesmo quando ele mata o Thanos no começo de Ultimato, não significa nada. Ele não salva ninguém matando o Thanos aqui e agora. Em seu momento mais sombrio, depois de perder sua casa, toda a sua família e metade do universo, Thor gasta seus próximos 5 anos nadando no pântano do seu próprio trauma, disfarçado de álcool e salgadinho. Quando ele finalmente sai do seu porão e se junta aos Vingadores para a última missão, Thor é recrutado a voltar no tempo, para Asgard, para recuperar uma das joias do infinito. E só imagina como é que ele deve ter se sentido. Vendo sua casa, que ele teve que destruir,
vendo as pessoas que não conseguiu proteger, o irmão que ele perdeu e principalmente a sua mãe, que não pôde salvar no exato mesmo dia que ela morre. E Thor sabe que ele não tá lá para salvar nenhum deles. Ele tá lá apenas para trazer de volta aqueles que foram mortos durante o estalar de dedos do Thanos. Mas as pessoas que Thor perdeu durante toda a sua jornada não morreram por conta disso. Thor se dá conta de que essa missão que ele tá não vai salvar ninguém que ele já perdeu antes. Mesmo se os Vingadores saírem vitoriosos e tudo acabar bem no final, o Thor ainda vai continuar com todas aquelas perdas na sua vida. Seus amigos, famílias e lar vão continuar mortos, destruídos. E aí, Thor e a sua mãe Frigga têm uma conversa totalmente emocionante que quebra meu coração toda vez que eu assisto. I was just standing there. An idiot with an axe. No, you're no idiot. A failure? Absolutely. And you know what that makes you? Just like everyone else. I'm not supposed to be like everyone else, am I? É essa observação que o Thor faz que resume perfeitamente o que ele vem lutando durante toda a sua existência nos filmes da Marvel. Quando ele se abre com relação aos seus fracassos, ele também se abre com relação aos seus defeitos. Thor é o deus do trovão, o filho de Odin, o herói, o protetor, o rei de Asgard. Todo mundo esperava muito dele, desde que ele nasceu, desde que ele era uma criança. E isso só fez com que ele ficasse ainda mais sobrecarregado. O Thor percebe que ele está tentando cumprir o destino que foi programado para ele quando ele era uma criança, mais de 1500 anos atrás. Thor passou toda a sua vida ouvindo que ele ia ser o maior de todos os Asgardianos. Mas durante esse tempo todo, nem por um tempinho, ele se perguntou o que ele queria. Antes de continuar, eu queria trazer isso um pouquinho para o mundo real. Só que para fazer isso eu vou ter que me expor um pouco. Assim como o Thor, eu também me cerquei de expectativas durante toda a minha vida. Durante anos eu tentei chegar mais perto delas, só para fracassar de novo, e de novo, e de novo. Não faz muito tempo atrás, cara, que eu tava assim como o Thor. Eu tava sozinho, no meu quarto, não sabendo mais o que fazer, quebrado. Essa coisinha é chamada ansiedade. Torna as coisas muito mais difíceis do que elas deveriam ser. Eu não tinha mais plano, não tinha mais vontade, eu tava uma bagunça. Eventualmente, eu pedi ajuda para minha família e olha só que surpreendente, eles estavam mais do que dispostos a ajudar. E claro, não fizeram nenhum alarde disso, claro que não. Então, alguns meses depois, quando eu vi essa cena do Thor conversando com a sua mãe sobre a busca de ajuda por conta da sua família e colocando de lado todo esse fardo de expectativas que foram criadas em cima dele e por ele, que essa cena caiu em cheio em mim. Ninguém consegue ser a pessoa que deveria ser. E o que realmente fazemos, apesar das nossas próprias expectativas, é o que realmente nos define no final. Esse talvez seja o momento mais humano de todo o Vingadores Ultimato. E é justamente um momento entre duas divindades. This was a gift. Now you go and be the man you're meant to be. Quando a Frigga diz essa frase, cara, ela não pretende implicar o Thor que ele cumpra o seu destino pré-determinado e seja o futuro rei de Asgard. Ela tá dizendo ao Thor que o homem que ele deveria ser é algo que o Thor deve descobrir sozinho, por conta própria, para forjar não uma arma de destruição, mas sim seu próprio caminho, a fim de descobrir o que ele quer, livre das correntes do seu destino esperado e inevitável. E meus amigos, essa é uma mensagem poderosa. E no fim do filme, o Thor reconhece a Valkyria como a futura rainha, rei de Asgard, se permitindo um tempo para se conhecer melhor e talvez ir atrás das coisas que ele nunca teve a chance de fazer antes. Se permitindo um tempo para descobrir quem ele é, não quem ele deveria ser. Mas após a conversa com a sua mãe, Thor ergue os braços para convocar o Mjolnir. E sem hesitação nenhuma, o martelo ainda o considera digno, mesmo em seu ponto mais baixo.
still worthy. No primeiro filme, Thor se surpreende quando não consegue levantar o Mjolnir porque ele estava tão seguro de que ele era digno. E em Ultimato, é quase uma reversão completa disso. Depois de tudo o que aconteceu com o personagem, depois que a sua confiança foi totalmente quebrada, Thor é genuinamente digno o suficiente para empunhar o Mjolnir. E cara, só compara quando o Thor se vê surpreendido de ainda conseguir erguer o Mjolnir quando o Capitão América ergue o Mjolnir na batalha final. Não parece grande coisa, eu sei, mas tenta entender o significado disso. O Thor, o deus do trovão, estava mais convencido de que o Capitão América podia erguer o Mjolnir mais do que ele? Ô Thor, se você apenas acreditasse em você mesmo, do jeito que você acredita nos seus amigos, você é digno sim. E por esse vídeo era isso, eu desabafei aqui, foi mal. Se você curtiu o vídeo e tá procurando outros mais ou menos assim, eu também tenho no meu canal, vai dar uma procurada. Aliás, eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela, para caso você queira me seguir e saber um pouquinho mais da minha vida pessoal. Enfim, um beijo, um abraço e até mais.